Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir isso. Eu espero que todo mundo esteja bem, de quarentena. Tentem não visitar ninguém nesse momento aí. Tá ficando um pouco mais sério do que a gente estava esperando. O secretário da Educação ontem deu um aviso pra gente falando sobre uma possibilidade de 120 dias das escolas paradas. Vocês sabem que vocês têm que cumprir 200, querendo ou não, por lei, pela legislação. E 120 dias aí a menos, cara, é muita coisa. É quase 70% do que a gente trabalha o ano inteiro. Então imagina vestibular ano que vem. Eu posso te dar certeza que nas escolas particulares o pessoal está se preparando. Que com certeza lá o pessoal tem umas plataformas mais bem elaboradas, vai ter uma grana para investir, então eles com certeza estão trabalhando, estão estudando. Então vocês também têm que se preparar o máximo possível. Eu acho que no grupo tem apenas segundos e terceiros, eu não acho que tenha primeiros. Seria legal se a gente conseguisse colocar mais pessoas do segundo também para estudo. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês não vai valer nota, não vai participar da grade do José Olímpio. Isso aqui é uma coisa à parte para vocês estudarem. Para quem for estudar, o Google Drive vai estar disponível a partir de semana que vem, se não me engano. Estava conversando com a nossa coordenadora agora. Então acho que lá para a semana que vem vai dar tempo dos professores conseguirem colocar os trabalhos. Só que está encontrando uma resistência tremenda, tá? Enquanto vocês estavam discutindo aí, eu vi todas as discussões de vocês no grupo. O grupo dos professores estava 10 vezes pior, tá? O de vocês estava organizado, acredite. O de vocês estavam tranquilo. No grupo dos professores foi um pouco mais complicado a convencer, porque tem muita resistência, né? Não sei se vocês sabem, mas o João Dória ele tem um programa para implementar o ensino médio online. Então, muita gente não vai ver com bons olhos esse momento que a gente está dando essas aulas virtuais aí. Ou mesmo esses trabalhinhos que vão ser apenas trabalhinhos lá no Google Drive para vocês fazerem. Gente, pelo amor de Deus, passa para quem não estiver no grupo, faça esses trabalhos, que senão vocês vão ter que repor. E repor isso aí não vai dar para repor nesse ano, vai ser só ano que vem. Então imagina você está no terceiro ano, você não repetiu de ano, mas você ano que vem tem que voltar a estudar para você repor isso. Imagina que merda. Desculpa. Hoje eu vou falar um pouco dos terceiros anos, tá bom? O conteúdo vai ser voltado para os terceiros anos principalmente. Quem tiver no segundo, assista também porque é interessante. Os segundos anos eu já dei aula antes, eu dei aula no 9º ano, então algumas coisas vão se repetir. Se eu estiver falando muito rápido, pausa o vídeo, vocês sabem como é que eu sou. Eu não estou com minha água agora aqui, porque vocês podem pausar quando vocês quiserem. Não vou falar muito alto também, porque não tem ninguém conversando junto, então eu não vou precisar aumentar muito minha voz, como vocês estão acostumados, então eu vou falar baixo. E sejam bem-vindos à minha casa, que agora é a primeira vez que alguém vai poder ter pelo menos um pouco do vislumbre de onde que é a minha casa. Mas depois eu vou mostrar para vocês como é que é a casa também, vou aproveitar para isso. Mas aula, agora lição. Revisão, beleza? Faz tempo que a gente não se vê, então vamos trabalhar um pouco do que eu já falei para vocês. Primeiro conteúdo do ano, do terceiro ano do ensino médio, é imperialismo. Imperialismo é bem simples. Eu expliquei para vocês sobre o imperialismo estrutural, expliquei para vocês sobre o imperialismo cultural, que ele é mais complexo, ele demanda um pouco mais de reflexão, mas o que é mais cobrado nos vestibulares é o imperialismo estrutural, que é aquele imperialismo conceitual mesmo, do que Roma fazia, do que os povos, as sociedades mais antigas faziam, do que a Grécia fez, que é o negócio de você invadir, dominar lugares e realmente transformar no seu reino, o seu grupo, o seu país num império. Essa é a ideia. E é bem simples, né? Porque é só invasões, dominações e guerras e conquistas. E são coisas que na história da humanidade a gente viu isso milhares e milhares de vezes. Só que na idade contemporânea, que é a idade que a gente trabalha, isso já não cabe mais. Você praticar imperialismo com o seu país vizinho, numa era das informações, você abre um espaço para uma guerra de grandes proporções. Uma guerra onde você vai ser o vilão, onde você vai ser sempre lembrado como uma pessoa que fez errado. Então a gente vive num momento de idade contemporânea de uma dualidade, onde você tem os objetivos do país, que é o financeiro, que é você desenvolver o seu país, e você tem também um outro lado, que é esse lado das informações, esse lado de você conversar, que é o discurso. Que é o discurso que você vai ter que começar a usar bastante para você esconder o seu objetivo. Aí a gente pode usar exemplos como o petróleo, que é a sempre busca dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele nunca vai falar para você, eu estou invadindo a Venezuela por causa do petróleo. Ele nunca vai falar isso. Estou invadindo o Oriente Médio por causa do petróleo. Não, ele vai falar, estou invadindo o Oriente Médio por causa dos terroristas. Estou invadindo a Venezuela por causa da fome, por causa da pobreza. Eu invadi esses lugares para ajudar. E todo mundo acaba comprando isso. O Brasil fez isso também, eu já falei isso para vocês. O Brasil invadiu o Haiti por volta de
2007, por aí, eu não lembro a data exata também, depois eu posso pesquisar na internet, mas eu não vou fazer isso agora, não é importante também para o nosso conteúdo, mas já aconteceu também coisas assim, e o que foi mandado para esses países não vai ser engenheiro, não vai ser médico, não vai ser arquiteto, não, mano, vai ser exército, é uma forma de dominação, e é bem claro, só que existe essa lavagem cerebral que as nossas mídias sociais hoje em dia fazem, que o pessoal não busca refletir. Você, no máximo, lê o título da notícia e deixa essa reflexão para lá. Então, o imperialismo é apenas isso, é bem simples, só que na idade contemporânea ela é uma coisa mais difícil, mais complicada, mais reflexiva. Tá? É uma coisa que você tem que pensar um pouco mais, você tem que trabalhar um pouco mais sobre isso. Nós temos bem no comecinho ali da Idade Contemporânea, bem no comecinho não, tá? Um pouquinho mais para frente da Idade Contemporânea, pós-Napoleão, pós-Guerra do Napoleão, que estudaram ano passado, nós temos uma Europa pobre, uma Europa empobrecida, uma Europa que passou pela Guerra do Napoleão, e o Napoleão dizimou, acabou com as economias. Inglaterra, que foi a maior potência mundial por tanto tempo, aí, Inglaterra que nos segundos anos a gente está falando bastante da Inglaterra porque é importante. A Inglaterra ela conseguiu usar um sistema novo que era o capitalismo primitivo de uma forma tão perfeita que ela acabou sendo um exemplo econômico para todos os países do mundo. Só que depois do Napoleão isso quebrou. O Napoleão ele fez uma regra quanto à Inglaterra principalmente, que era o seu principal vilão. A França e a Inglaterra ali os principais adversários, as potências dessa época, que foi o bloqueio continental. E o bloqueio continental era uma regra onde ninguém poderia negociar com a Inglaterra. A Inglaterra não poderia vender, a Inglaterra não poderia comprar. E um país comercial, isso é um grande problema. Para quem está no segundo ano, o que eu estou falando agora faz muito sentido. Agora, para o terceiro, esse tempo vai passar. O Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, beleza, vai ser exilado, vai sair fora, não vai ser assassinado, ninguém vai matar, ele vai ser preso. Só que deixou as economias pobres. E uma nova potência mundial está mais ou menos fervescendo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está crescendo. Para a Inglaterra você tem duas coisas aí muito importantes. Primeiro que é a sede do poder, que ele quer voltar a ascender, voltar a ficar como uma potência mundial. E tem outra coisa que é o seu filho, né? A colônia dos Estados Unidos é o seu filho. E o seu filho agora está crescendo desse jeito. E tem até uma coisa meio particular ali nessa luta para eles. Mas tem uma grande ideia. Primeira coisa, o enriquecimento mais rápido possível é a prática do imperialismo. Perdão. É você invadir um país, buscar esses recursos naturais, buscar essas coisas aí e enriquecer o mais rápido possível. E aí é que o pessoal começou a olhar, e aí a Europa começa a olhar com esses olhos para a África. Então o imperialismo da idade contemporânea, esse imperialismo mais complicado, que é o mais reflexivo, começa bem nessa parte. Quando a Europa começa a pensar na África como uma fonte de riqueza. Lá na África, nessa época, a gente tinha um encontro de algumas partes ali de grande concentração de riquezas naturais como o ouro, o diamante, pedras preciosas no geral, e queria trazer uma vitória ali, né, econômica absurda para a Inglaterra nesse momento. Então eles têm que aproveitar esse momento, têm que fazer isso. Só que aí entra o discurso, como eu falei, eles não podem pegar e falar para todo mundo, nós estamos invadindo a África porque eu quero ficar rico de novo. Eu não posso falar isso, não posso falar, estou explorando essas pessoas porque simplesmente eu quero voltar a ser rico, vou roubar essas pessoas. Ninguém pode falar isso, então tem que inventar um discurso. É aí que entra o darwinismo social. Porque o darwinismo social, a gente já falou, é um tema muito importante, ele cai bastante em vestibular, e na verdade ele é um discurso. O que é o darwinismo social? O darwinismo social foi quando alguns cientistas da Inglaterra, usando de má fé, tá? não foram ciências exatas, foi tudo manipulado, começaram a publicar em várias revistas científicas que o negro era inferior. O negro ele era atrasado. O darwinismo social vem do Darwin, né? Vem da teoria das espécies. A teoria das espécies que é maravilhoso, que conta como o ser humano ele se desenvolveu, ele evoluiu, e nós temos o darwinismo social, que é uma coisa totalmente mal usada e que o Darwin não tem nada a ver com isso, tá bom? E o pessoal que começou a usar falou isso sobre a evolução das sociedades, que algumas sociedades evoluem muito rápido, outras ficam mais ou menos paradas. E para eles a culpa disso seria a raça, seria o conceito racial. Para eles o branco ele se evolui mais rápido porque ele é mais bem desenvolvido, ele é civilizado, ele é inteligente, ele encontrou Jesus. Só que o negro da África ele ainda tem essas coisas e cabe, olha só que pesado isso, cabe ao bom homem branco salvar, civilizar essa população negra. Isso é só uma desculpa, isso é o discurso que eu falei para poder invadir a África, todo mundo vai comprar isso, nós temos um problema racial
tremendo. Nós temos os Estados Unidos absorvendo essas notícias como se fosse verdade. Nós temos países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, absorver essas notícias como se fosse verdade, e o pessoal começa a entrar num processo de embranquecimento. Você coloca no lugar desses líderes desses países, começar a pensar assim, o negro é inferior. O negro é inferior, minha população, eu tenho 90% de negros, então quer dizer que meu país é inferior? Então é só eu pegar e exterminar isso e nascer só branco? Isso vai acontecer bastante. No Brasil também vai acontecer esse processo de embranquecimento. É uma coisa caótica, terrível, e enquanto isso eles conseguiram a desculpa perfeita para poder invadir a África, enquanto está todo mundo vendo isso acontecendo, pensando que olha só que bonzinhos eles, estão catequizando os negros, estão levando Jesus Cristo para eles, mas mal sabem eles que esse pessoal está sofrendo pra caramba. A África, ela vai ser o principal motivo para a nossa Primeira Guerra Mundial. E isso aí, não vai ser do dia para a noite, vai ser muito tempo. A guerra vai durar até pouco tempo, são 4 anos de guerra, de 1914 a 1918. A África, depois da guerra, ela continua sendo dominada. Ela vai ser liberta só lá, pós Segunda Guerra Mundial. Então, cara, é um século inteiro dessas pessoas sofrendo abuso, sofrendo violência, sofrendo essa exploração absurda que o pessoal vai ter. A África é o principal, o principal país, o principal continente que vai sofrer com essas consequências da idade contemporânea. Primeira Guerra. O que aconteceu? Vários países começaram a utilizar o Darwinismo social, e alguns, como eu falei, mau caratismo mesmo, alguns sabiam o que estava acontecendo, mas queriam voltar a ser as potências mundiais. Então nós temos a Inglaterra e a França abusando disso, e depois alguns outros países da Europa também vão começar a fazer isso, inclusive a Alemanha. Só que a Alemanha ela não vai conseguir pegar os principais locais, onde ela mais queria pegar, ela não vai conseguir pegar. Então a Alemanha ela começa a tentar, por diplomacia, tentar negociar alguns espaços melhores. Coisa que não vai acontecer. A Inglaterra não vai se render, a França não vai se render, ninguém vai querer se render, já que era uma fonte de sustento muito forte para as suas economias. Então a Alemanha ela começa a se armar. A Alemanha começando a se armar, os outros países começam a se armar também. Porque uma Primeira Guerra Mundial está evidente. E o motivo da Primeira Guerra Mundial, como eu falei, a África. A Alemanha e outros países que não estão contentes, estão descontentes com essa má divisão, má distribuição das terras a serem exploradas na África, começam a ter esse atrito. Então eles começam a se armar. Mas quando eu digo se armar, eu não estou falando pouca coisa não. Se você tivesse lá na Alemanha uma indústria de laranja, essa indústria vai fechar, cara. Uma indústria de suco de laranja vai fechar. Todas as indústrias do país vão estar todas se voltando à indústria bélica, a se armar. Então esse momento aí ele é extremamente complicado, até para as economias também, que estavam tentando se levantar e começam a ter que se preocupar com munição, com arma, com bomba, com avanços tecnológicos. Lembrando que a nossa última guerra antes disso é do Napoleão. Do Napoleão as armas de fogo já existiam, só que bem rústicas ainda. A gente não tem uma arma de repetição sendo usada. Agora, na idade contemporânea, nós temos metralhadoras. Nós temos armas que são capazes de matar pessoas muito rápido. A gente nunca viu isso acontecendo. Então tem até um certo medo dessa Primeira Guerra Mundial acontecer de uma vez. Então nós temos um momento aí demorado, que vai ser a paz armada. A paz armada vai ser longuíssima, mais longa do que eles imaginavam. Eles pensavam que a guerra ia acontecer, só que novamente, como eu falei, as coisas na idade contemporânea elas são mais complexas. Na idade contemporânea você não pode simplesmente guerrear com outro país e falar, eu estou guerreando porque eu quero roubar a África. Eu quero ser o cara que vai explorar a África. Então eu tenho que ter um discurso, eu tenho que ter um motivo para me falar para as pessoas, e meu objetivo que eu vou deixar escondido ali, que se você refletir um pouco você vai descobrir, mas a maioria das pessoas, o trabalhador normal, não vai se tocar disso e todo mundo vai me ver como uma boa pessoa. Então vai demorar bastante, vai quase aí 50 anos aí, eu vou pegar novamente, eu vou colocar os dados certinhos para vocês, eu passo nos informes embaixo do vídeo. Passa-se esse tempo todo e finalmente a guerra vai ter os seus motivos acontecendo. Só que o que acontece? Foi longo e todos os investimentos estavam sendo voltados para a construção de novas tecnologias que seriam usadas na guerra. Então nós temos um boom tecnológico absurdo, gigantesco, coisas que vão ser inventadas aí que a gente nem consegue imaginar. Nós temos, bem no comecinho da guerra ali, eu vou falar ainda dos motivos que eles vão usar, tá? O discurso que vai ser usado para a guerra acontecer. Nós temos ali já sendo colocado em prática um tipo de arma que os alemães estavam pensando, eu não falei isso em aula ainda, é a primeira vez que estou falando para vocês, que é o Zeppelin. O que é o Zeppelin? O Zeppelin eu vou tentar colocar foto em algum canto aqui, não sei aonde, só para vocês verem o que é, que eu sei que vocês vão identificar na hora. O Zeppelin parece ser bobo, parece ser uma coisa simples, mas ele é uma arma de guerra gigantesca, absurda.
que não tinha armamento para destruir aquilo ainda. Você fala, professor, era só dar um tiro no negócio e já era. Cara, eles não tinham ainda essa potência tecnológica para fazer isso. Vai demorar um pouco, mas ainda no meio da guerra, ainda a Inglaterra vai inventar armas suficientes, canhões suficientes para poder explodir aquilo. Canhões que vão usar o próprio gás do Zeppelin contra o Zeppelin e vai queimar. Só que agora imagina isso, essas guerras não estão sendo feitas em campo. Essa guerra está sendo feita no meio de uma cidade. Essa guerra está sendo feita dentro da França. Pessoas estão lá embaixo guerreando, ou pessoas civis tentando se esconder num Zeppelin gigante caindo, pegando fogo no meio da cidade. Imagina isso acontecendo. Tem alguns vídeos sobre isso. Se eu conseguir colocar pelo menos o link aqui para vocês verem como é que é um Zeppelin caindo numa cidade, vocês vão ver como era assustador. Imagine se colocando no lugar dessas pessoas. Guerra acontecendo, motivos da guerra acontecer, que vai ser usado o discurso. Francisco Ferdinando, o nosso príncipe da Áustria, na verdade ele era o príncipe aqueduque, né? Ele era um aqueduque da Áustria, e ele tinha uma única tarefa. Ele não é um cara importante, ele não é um cara relevante, tá todo mundo cagando para a existência desse cara. Só que esse cara ele começou a fazer um trabalho importante, que era ir em visitar países que estavam neutros e começar a trazer ele para o seu lado, trazer para o lado da Alemanha. E uma dessas visitas foi a visita da Sérvia, lá na cidade de Sarajevo. Essa cidade aí que vai ser o principal campo do primeiro combate e o início da Primeira Guerra Mundial. Nessa reunião que ele teve lá, depois que ele saiu dessa reunião para tentar fazer esse país ir para o lado da Alemanha, ir para o lado da Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália, nesse primeiro momento, quando ele sai ali, ele entra na sua limusine vai ser metralhada. Vai ser colocada a culpa na organização terrorista Mão Negra, mas ainda existem teorias que dizem que isso vai um pouco mais além do que isso. Mas também não é importante. O importante é que essa morte vai ser usada como o principal gatilho para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, temos duas perguntas importantes aí que vestibulares cobram bastante. Primeiro, qual que é o motivo da Primeira Guerra Mundial? África, gente. A África, ela estava sendo usada como principal fonte de recursos naturais para enriquecimento desses países, mas também tem o gatilho que não é o motivo, mas é o motivo que os jornais vão falar que foi, que é a morte de Francisco Ferdinando. Como eu falei, um cara que ninguém estava nem aí, ele é o aqueduque da Áustria, estava todo mundo cagando para ele, mas mesmo assim ele vai ser usado para isso. Pessoal, é até aqui que eu falei. Nós temos um pouquinho de início de Primeira Guerra Mundial, mas é bem no início, e eu vou separar em 2 vídeos para não ficar muito longo, beleza? Até aqui, se vocês tiverem dúvidas, comentários, não publiquem no WhatsApp, coloquem nos comentários aqui do YouTube, porque aqui eu consigo trabalhar melhor as questões. Perguntem, coloquem dúvidas, critiquem, falem alguma coisa aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? É estranho, muito estranho. Eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para uma câmera, olhando para vocês é um pouco mais fácil. E eu espero que tenha sido, pelo menos, legal para a gente lembrar o que a gente já estava falando, beleza? Falou, gente, até mais.